Módulo 6, NBR ISO 13485, versão 2016, Produtos para a Saúde, Sistema de Gestão da Qualidade. Nesse módulo 6, nós vamos analisar os requisitos normativos, parte 2, da seção 7, requisitos 7.3 até o requisito 7.3.10. Projeto de desenvolvimento. Então, muitas organizações elas se preocupam com essa parte de projeto de desenvolvimento. Só que, antes da gente iniciar aí nessa parte aí do item 731, é interessante a gente conversar um pouco nesse aspecto, que o que acontece? A sua organização ela já existe há um bom tempo no mercado, já tem um ou vários produtos que já estão na linha de produção, tá? E como que você vai fazer se você já vai implementar o sistema agora? Você vai ter que fazer esse planejamento, esse levantamento, tudo para iniciar o processo? Não, você pode pegar todos esses requisitos e documentar o seu processo. Criar todas essas fases para que o seu processo fique todo em ordem de acordo com os requisitos. Tá? Porque aí você vai perceber o ganho que você vai ter. Você vai ter todo um ciclo de vida do produto. Tá certo? Aquilo que a gente falou lá no início sobre a NBR ISO 14040. Então nós vamos explicar dar alguns exemplos para ajudar você a entender o que é projeto de desenvolvimento, que é onde está ali realmente todo o histórico do produto, desde quando ele surgiu na necessidade da organização de inserir aquele produto no mercado, até a fase que ele foi aprovado ali e colocado em produção e uso no mercado. Então, dentro do item 7.3, que é projeto de desenvolvimento, nós vamos iniciar aí com o item 731, que vem falando sobre a parte de geral ou generalidades, conforme alguns requisitos, até mesmo define, mas no caso da ISO 13485, ela usa o termo geral. A organização deve documentar procedimentos para o projeto e o desenvolvimento. Então, planejamento de projeto de desenvolvimento. O que é isso, afinal de contas? Como que isso acontece? A organização deve planejar e controlar o projeto de desenvolvimento do produto, conforme apropriado. Os documentos do planejamento de projeto de desenvolvimento devem ser mantidos e atualizados à medida que o projeto de desenvolvimento avança. Então, ou seja, você começa a contar a história do produto, certo? Então você começa a criar ali os registros de passo a passo do seu produto. Então, durante o planejamento de projeto de desenvolvimento, a organização deve o quê? Documentar os estágios de projeto de desenvolvimento, as análises e críticas necessárias a cada estágio, atividade de verificação, validação e transferência de projeto, que são apropriadas a cada estágio, as responsabilidades das autoridades para o projeto de desenvolvimento, os métodos para assegurar a rastreabilidade tanto das saídas e do desenvolvimento quanto as entradas, e os resultados necessários, incluindo as competências necessárias do pessoal do serviço. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse ponto aí do item A ao item F. Quando se fala que a organização deve documentar os estágios do projeto, ou seja, eu vou criar um projeto. Então, ali, eu vou criar lá um documento que vai me contar todas essas fases, igual a norma está descrevendo aqui. O que é o item 7.2? Planejamento de projeto. Então, quando você vai fazer vou desenvolver um produto, eu começo a criar o histórico dele, né? E ele vai passar por algumas análises críticas. O que são essas análises críticas? É os processos de analisar criticamente como é que está o desempenho dele dentro da produção. Será que ele está atendendo aquilo que realmente o mercado precisa? Tá?
Será que ele, dentro das fases de produção, ele está atingindo ali, cumprindo os critérios que foram definidos, tá? Que vai gerar lá e garantir a qualidade dele lá no final do processo, tá? Eu tenho que criar processos de verificação e validação para que eu possa garantir o meu produto. Por isso que o sistema da qualidade ele fala em monitoramento de processo. Então, por exemplo, eu tenho que medir, eu tenho que monitorar o meu processo para que eu consiga administrar e gerenciar as etapas. Que sejam, vamos dizer que eu estou lá na parte de verificação do processo. Identifiquei algum desvio, eu tenho tempo de corrigir para fazer com que o processo dê continuidade. Porque se eu não fizer isso, eu posso perder toda uma produção em função de algum problema no meio dessa fase de realização do produto, né? É importante ter as responsabilidades e autoridades dentro do projeto, quem vai validar, quem vai verificar, tá? Quem vai fazer os registros, tudo isso tem que estar claro dentro de um projeto, porque na hora que for necessário verificar alguma situação que porventura tenha gerado algum desvio, a organização sabe de quem ela vai solicitar as informações. Também os métodos para assegurar a rastreabilidade, ou seja, o produto, como que eu sei que esse produto que está aqui no meu estabelecimento, tá, em que dia que ele foi produzido, tá, quais foram as matérias-primas que você utilizou, qual era a validade dessas matérias-primas, tudo isso tem que estar documentado. E por fim, aí, um ponto muito importante em termos de recursos, ter pessoas dentro do processo competentes. Então, o pessoal tem que ser competente, tá? Tem que ter conhecimento do que está fazendo. Porque o resultado da produção tem tudo a ver com o conhecimento e com as competências desse funcionário. Podemos dizer que alguns setores trabalham em constante desenvolvimento de novos projetos. Outros passam por isso apenas quando vão lançar um novo produto ou serviço. Isso varia de acordo com a natureza da atividade. Há também organizações que produzem apenas um único produto ou prestam apenas um tipo de serviço por muitos e muitos anos. Observe um exemplo. Um professor precisa planejar e desenvolver suas aulas, definir os temas que serão abordados, as atividades que serão passadas, entre outras atividades. Mas imagine um professor de cálculo na faculdade de engenharia. Ele dá essas aulas há 10 anos. Ele já sabe as dúvidas dos alunos antes mesmo deles perguntarem. Agora imagine esse mesmo professor, com toda essa experiência, desenvolvendo uma pesquisa específica. Mesmo que essa pesquisa esteja sendo feita há 10 anos, cada dia de trabalho é diferente do outro. Enquanto a cada semestre as aulas se repetem, a pesquisa avança enquanto ela durar. Definir um processo de projeto e desenvolvimento irá ajudar na organização de ideias, na análise de resultados e na definição de possíveis mudanças no planejamento. O que a norma quer com esse requisito? A norma quer que a organização desenvolva novos projetos de forma organizada. Apesar do projeto não ter uma repetição, o desenvolvimento do projeto pode seguir um padrão. Por exemplo, o ciclo PDCA: planejar, executar, verificar e agir. Mesmo que o resultado do projeto possa ser imprevisível, como em uma pesquisa, a norma quer que a organização, na medida do possível, o mantenha sob controle. Siga um planejamento. Mas como atender a norma, no que se refere a esse requisito? Para atender a norma, a organização deve definir um procedimento para orientar o desenvolvimento de novos projetos. Além de definir, precisa garantir que o procedimento será seguido e utilizado no processo de projeto e desenvolvimento,
Esse procedimento pode ser inspirado no ciclo PDCA. No que se refere a planejamento de projeto e desenvolvimento, o processo de desenvolver novos projetos é um processo especial, pois não se trata de uma simples repetição. Isso não significa que não precise de planejamento ou de seguir um procedimento padrão. Apesar de projetos serem únicos e possuírem características particulares, eles também têm características gerais que se repetem. Analisando essas características, podemos aperfeiçoar o planejamento de novos projetos. Olha só um exemplo que preparamos para ajudar você a entender melhor esse ponto. Cada casa construída por uma construtora é um projeto diferente, mesmo que a disposição dos cômodos seja exatamente a mesma e o acabamento seja exatamente o mesmo. O solo, o relevo e a vizinhança nunca serão os mesmos. Na tentativa de poupar alguns trocados, uma construtora vende o mesmo projeto pronto para outro cliente. Depois de concluir essa segunda execução do projeto, a construtora constata que os gastos aumentarão ao invés de diminuir. Devido à falta de planejamento, vários imprevistos aconteceram. Além disso, na dúvida, a estrutura foi reforçada e alguns gastos específicos não foram considerados, como o deslocamento da equipe. Quando determinamos um procedimento para o desenvolvimento de projetos, otimizamos o processo. Conforme conhecemos melhor esse processo, aperfeiçoamos o procedimento e melhoramos o planejamento. Um bom planejamento é fundamental para minimizar riscos e surpresas que poderiam até inviabilizar o projeto. O que a norma quer dizer? A norma quer que os projetos sejam bem planejados, não sejam lançados à sorte, nem sejam apenas a tentativa de fazer uma ideia dar certo, mas quer que haja empenho para essa ideia dar certo. Isso é demonstrado através de um bom planejamento. Parte importante de um planejamento é a divisão do projeto em etapas e a definição de formas de controlar essas etapas, formas de avaliar o que está sendo alcançado. A norma quer que a organização inclua nesse planejamento o máximo de informação possível, quer que seja realizado um planejamento completo. Quando realizamos um bom planejamento, aumentamos as chances de sucesso do projeto e diminuímos a ocorrência de imprevistos e surpresas que podem, inclusive, comprometer o projeto. Agora, como a organização pode atender a este requisito? A norma cita alguns itens que a organização deve considerar no planejamento de projetos e desenvolvimento. Por exemplo, a complexidade das atividades de projeto de desenvolvimento, ou seja, o planejamento precisa ser proporcional à complexidade, natureza e duração do projeto. Por exemplo, o planejamento para desenvolver uma bicicleta é mais simples do que para desenvolver um avião. Também os estágios de processo requeridos. Dividir o processo em etapas e determinar as etapas mais importantes facilitará o gerenciamento e acompanhamento do projeto. Também as atividades de verificação e validação. É importante que as decisões da organização estejam baseadas em informações coletadas durante a verificação e validação das etapas. Incluir essas atividades no planejamento facilitará o controle, a tomada de decisão e a identificação de possíveis desvios. E, por fim, os recursos internos e externos necessários. Prever os recursos que serão utilizados é fundamental para garantir a continuidade do projeto. Isso inclui funcionários, infraestrutura e também aquisição de materiais. É preferível que o projeto seja adiado ou cancelado antes de iniciar do que depois. E dentro do item 733, entradas para projeto, nós vamos começar a ver o seguinte: a primeira fase, como que se inicia um projeto de desenvolvimento?
Entradas relativas aos requisitos do produto devem ser determinadas e registros devem ser mantidos. Tá? Então, nós vamos produzir aquele produto A não existe, ele vai começar a entrar na linha do portfólio da empresa agora. Então, como que nós vamos desenvolver esse produto A? Vamos dar o exemplo do produto A, tá? Lá no início. Então, as entradas devem incluir requisitos de funcionamento, desempenho, usabilidade e segurança de acordo com o uso pretendido. Ou seja, o meu produto é para esse fim. Então eu tenho que começar a pensar tudo o que está envolvido com ele, que seja a funcionalidade dele, o desempenho, a usabilidade, a segurança, tudo isso eu tenho que começar a fazer parte da vida do produto. Requisitos regulatórios e normas aplicáveis, ou seja, esse produto, para mim comercializar ele precisa cumprir que normas? Precisa cumprir normas da Anvisa, ou então precisa cumprir também as normas do Ministério da Agricultura, tá? E as normas do Sistema de Gestão da Qualidade. Então, sei. Então, já estou partindo do princípio de algumas situações que eu tenho que dar atenção. As saídas aplicáveis do gerenciamento de risco. Como nós estamos falando em segurança lá no item A, retoma aí a situação de risco. Tá? Isso tem que estar muito claro na organização. Porque tem certas situações que vai ocorrer que a produção vai ter que estar muito atenta à situação do que estiver ocorrendo lá na parte de processo para atuar naquele momento que teve o desvio. Tá? Tem que ter um gerenciamento de risco. Conforme apropriado, as informações provenientes dos projetos similares anteriores, ou seja, de repente eu tenho um projeto similar que eu posso usar aquele projeto para agregar valor a esse novo projeto. Tá certo? Outros requisitos essenciais para o projeto de desenvolvimento do produto e dos processos. Então, por isso que é importante tudo que tem dentro da organização ter registro, porque no momento desse você ganha tempo se você tem outras informações que possam ser utilizadas no desenvolvimento de um produto. Essas entradas devem ser analisadas criticamente quanto à adequação e aprovadas. Os requisitos devem ser completos, sem ambiguidade, capazes de serem verificados ou validados e não conflitantes entre si. A nota diz: informações adicionais podem ser encontradas na IEC 623661. Muitas vezes, um projeto inicia nesta etapa, na determinação das características do produto ou serviço que iremos desenvolver. Precisamos definir o que estamos nos propondo a atender e o que precisamos atender. Essas características podem ter origens diferentes, mas serem igualmente importantes. A organização deve estar alerta para considerar demandas de clientes, da legislação, do produto e da organização. Observe esse exemplo que nós preparamos para ajudar você a entender este ponto. Imagine que uma organização percebeu uma demanda dos seus clientes que não está sendo atendida e decidiu desenvolver um produto pensando em atendê-los. Os clientes reclamam dos fones de ouvido disponíveis no mercado, que o volume é muito limitado. Eles gostariam de encontrar fones mais potentes. Então, a organização decide que irá desenvolver o fone de ouvido mais potente do mercado. Mas e se existir uma lei que limita essa potência? Na verdade, mesmo que não exista lei, se a organização tiver um compromisso com a saúde dos clientes, isso deve ser considerado para limitar a potência dos fones. Atender às necessidades dos clientes, a princípio, não é um problema, desde que outros fatores igualmente importantes sejam considerados. Uma demanda de cliente pode ir contra a legislação, pode estar fora daquilo que a organização tem condições de fazer e até prejudicar o próprio produto. A organização precisa levar tudo isso em consideração.
Agora, o que a norma quer dizer? A norma quer que a organização determine as características essenciais do produto ou serviço que está sendo projetado e desenvolvido. Essas características servirão para orientar todo o projeto e o desenvolvimento. Se essa definição for bem realizada, evitará retrabalho e possibilidades de cancelamento do projeto. Alguns conflitos podem ocorrer entre demandas de clientes e legislação, por exemplo. Esses conflitos precisam ser identificados e resolvidos. Quanto antes esses conflitos forem encontrados e eliminados, menor será o impacto no projeto e no desenvolvimento. Não existe vento favorável para quem não sabe onde deseja ir. A norma quer que a organização determine aonde deseja ir, mas quer que isso seja feito através de uma análise ampla da necessidade dos envolvidos, incluindo os objetivos da própria organização. Como a organização pode atender à norma? Para determinar as características essenciais do produto ou serviço que será desenvolvido, a norma menciona alguns itens que devem ser considerados, como, por exemplo, requisitos funcionais e de desempenho. A organização precisa analisar a natureza do tipo de produto ou serviço para determinar funções que precisa incluir e o desempenho necessário. Também informação derivada de projetos similares anteriores. Procure por projetos anteriores, semelhantes ao que está sendo desenvolvido. É interessante observar o que deu certo e o que deu errado. Também requisitos estatutários e regulamentares. A legislação aplicável deve ser respeitada. Essa análise irá auxiliar na definição das características do novo projeto. Essa definição deve ser completa e adequada à realidade da organização. Além disso, possíveis ambiguidades e conflitos encontrados precisam ser eliminados. O resultado dessa análise, que é a definição das características essenciais do produto ou serviço, deve ser documentado e arquivado. Assim, a organização poderá consultar esses dados sempre que desejar. O 734 é saída de projetos. Nós falamos lá na entrada, o que nós vamos falar de saída do projeto? Saída de projeto e desenvolvimento devem, então, ou seja, não é aquela obrigação, é uma orientação. Atender os requisitos de entrada para projeto de desenvolvimento, fornecer informações apropriadas para aquisição, produção e fornecimento de serviço, e conter ou fazer referência a critérios de aceitação do produto. Especificar as características do produto que são essenciais para o seu uso seguro e adequado. Então, ou seja, nós estamos falando de saída. Então, o que eu preciso de informação do produto? Tá? De repente o produto vai precisar de uma bula, o produto vai precisar de informações na embalagem, o produto vai precisar de uma ficha técnica, o produto vai precisar de um laudo, de uma FISPIC. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado nesse momento. Isso é saída. Então, ou seja, o produto só está pronto na hora que todas as etapas estiverem consolidadas. Saídas de projeto de desenvolvimento devem ser apresentadas de uma forma que possibilite a verificação em relação às entradas de projeto e devem ser aprovadas antes de sua liberação. Os monitoramentos durante o processo são para isso. Tá? O produto entrou numa fase de cozimento. Então tem um determinado processo que alguém vai verificar se naquele processo realmente está sendo concluído da forma que foi planejado. Se passar por aquele processo de cozimento dentro dos critérios e padrões estabelecidos, ele passa automaticamente para a fase seguinte. E na fase seguinte tem uma outra verificação. Então ele vai passando por essas etapas até o processo final. E essas etapas existem para que sejam controlados em determinados
momentos até ajuste sendo feito para ele não perder as características essenciais dele. Então, registros também das saídas devem ser de projeto e desenvolvimento devem ser mantidos. Um processo de projeto de desenvolvimento precisa ser dividido em diversas etapas. Quanto mais complexo ele for, mais ele será dividido e subdividido. Cada etapa é responsável por entregar uma peça do quebra-cabeça e, no final, tudo precisa se encaixar. Olha só que interessante exemplo. Quando vemos uma montadora lançando um novo modelo de carro, não pensamos na complexidade que é para gerenciar esse desenvolvimento. Uma divisão inicial para um projeto de um carro poderia ser em parte elétrica, mecânica, suspensão, estrutura e acabamento, por exemplo. Mas cada uma dessas partes ainda precisará ser dividida em muitas outras para facilitar o gerenciamento do projeto. À medida que essas partes vão sendo concluídas, o carro vai sendo montado. Para concluirmos a montagem de um quebra-cabeça, todas as peças precisam estar encaixadas no lugar certo. Para concluirmos o desenvolvimento de um projeto não é diferente. Todas as partes precisam estar funcionando de acordo com o previsto, separadamente e também em conjunto. A norma quer que a organização garanta que as características do produto ou serviço definidas no planejamento serão entregues de acordo com o planejado. A organização precisa se certificar de que as características definidas como essenciais estão presentes no resultado final. O resultado de processos intermediários também precisa estar adequado para as necessidades da etapa seguinte. Imagine uma falha no desenvolvimento que não foi identificada na saída da respectiva etapa. Ela poderá gerar transtornos muito maiores nas etapas seguintes. Além disso, a identificação da origem e da causa da falha ficarão cada vez mais difíceis. A norma não quer que a organização fique andando em círculos ou fique perdida no meio do projeto. Imagine que você colocou uma peça errada no quebra-cabeça e não percebeu. No final, haverá uma peça solta, sobrando e uma peça perdida no quebra-cabeça. Em algumas situações, identificar a peça errada é tão difícil que é melhor desfazer todo o quebra-cabeça e recomeçar do zero. Em outras situações, uma peça colocada no lugar errado irá puxar outras peças erradas e provocar várias falhas seguidas. A norma quer que a organização evite essas situações extremas. Cada etapa do processo é responsável por entregar uma parte do projeto. A norma cita alguns itens que a organização deve garantir que esteja sendo entregue, tanto na conclusão do projeto quanto em cada uma das etapas, por exemplo. Nós mencionamos já no slide, atenda aos requisitos de entradas, as características definidas como essenciais ao produto ou serviço precisam estar presentes no produto ou serviço final. Isso pode ser verificado realizando um checklist com essas características. Também consideramos que sejam adequadas para os processos subsequentes. Ou seja, voltando ao exemplo do quebra-cabeça, a organização precisa se certificar de que as peças vão se encaixar conforme planejado, de que são adequadas ao seu propósito. Também especifiquem as características que sejam essenciais, ou seja, características essenciais ao propósito pretendido devem ser indicadas no produto ou serviço. Além disso, a organização precisa registrar e arquivar essas informações. Por exemplo, o checklist preenchido indica o que foi atendido e o que não foi no teste X. Dessa forma, a organização poderá consultar essas informações sempre que necessário, seja na continuidade desse projeto ou em projetos semelhantes.
Requisito 7.3, projeto e desenvolvimento. Requisito 7.3.5, análise crítica de projeto e desenvolvimento. Devem ser realizadas em fases apropriadas. Análise críticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento, de acordo com arranjos planejados e documentados para avaliar a habilidade dos resultados de projeto e desenvolvimento em atender aos requisitos, identificar e propor ações necessárias. Entre os participantes dessas análises críticas devem estar incluídos representantes de funções envolvidas com o estágio de projeto e desenvolvimento, que está sendo analisado criticamente, bem como outro pessoal especializado. Registro dos resultados das análises críticas e de quaisquer ações necessárias devem ser mantidos e devem incluir a identificação do projeto em análise crítica, os participantes envolvidos e a data da análise crítica. Ver requisito 4.2.5. Análise crítica de projeto de desenvolvimento é muito importante. Portanto, por mais bem planejado e executado que um projeto de desenvolvimento seja, provavelmente alguma mudança se fará necessária. Mudanças podem ocorrer por diversos motivos e diversas formas, só não podem ocorrer sem controle. Verificação de projeto de desenvolvimento. A verificação de projeto de desenvolvimento deve ser executada de acordo com arranjos planejados e documentados. Então, ou seja, para mim verificar, não posso simplesmente verificar aleatoriamente, eu tenho que definir regra para que o processo seja verificado no momento certo, tá? Em frequência certa. Tá? Então, a organização deve documentar planos de verificação que incluam métodos, critérios de aceitação e, conforme apropriado, técnicas e estatísticas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu criarei um plano de verificação onde eu vou incluir lá um método e critério de aceitação do produto. Por exemplo, o produto ele tem que passar lá em determinado processo a uma temperatura de 80 graus. Então, eu tenho uma planilha que me fala que de hora em hora, no meu procedimento da qualidade, que de hora em hora o funcionário vai lá e vai checar a temperatura. Tá? E dentro desse critério tem uma faixa de aceitação. Se eu definir lá que é 80 graus, de repente pode ser mais ou menos 2. Pode ser 81, pode ser 79. Mas se tiver 85, se tiver 85, eu tenho que definir uma ação. Mas se tiver 70, também está fora. E essas ações elas vão estar contempladas aonde? Lá no seu gerenciamento de risco. E lá no seu gerenciamento de risco, você vai prever que quando a temperatura estiver fora dos parâmetros para menor ou para maior, serão definidas essas e essas ações para a retomada da conformidade. Por isso que é importante o gerenciamento de risco. Porque o seu processo a partir dali, com essa variável, está em risco. Então, se o uso pretendido requerer que o produto para a saúde seja conectado ou possua uma interface em outros produtos para a saúde, a verificação deve incluir a confirmação de que as saídas de projeto atendem às entradas do projeto. Então, tudo que está envolvido tem que estar muito bem claro, muito bem sistematizado. Porque está em jogo a organização. Tá? Por exemplo, um produto que se ele não for controlado, a organização pode, em determinadas situações, não apenas perder o fornecimento, mas dependendo do impacto que der na sociedade ou no processo lá final, tem empresas que fecham, que realmente quebram. Então, tudo isso é muito criterioso. Então, registro dos resultados das conclusões de verificação, bem como as ações necessárias, devem ser mantidas. Então, tudo isso faz parte do histórico do produto, tá? Do projeto de desenvolvimento do produto. É porque você está lançando um produto para ele entrar em linha de produção.
Tá? E lógico que depois você já vai definir a frequência das medições durante a produção normal. E validação de projeto? Que estágio que é esse? O que é a validação? Então, a validação de projeto de desenvolvimento deve ser executada de acordo com os arranjos planejados e documentados. Então, se eu estou desenvolvendo um produto, eu já vi a questão de entrada, saída, eu já vi a questão de validação, eu vi a questão de algumas análises críticas, em que momento eu vou validar. Tá? A gente até orienta você a pensar numa forma de colocar num formulário todas essas etapas que estão sendo previstas de desenvolvimento do produto. Por que é importante colocar essas avaliações de projeto de desenvolvimento dentro do formulário? Porque no único formulário você vai ter todas as fases de desenvolvimento do produto. Então, quando você precisar de verificar como que foi o desenvolvimento do produto, você pega um formulário só que vai ter desde o início ao fim, com todas as fases, com a vida útil, o ciclo de vida do produto ali. Então a organização deve documentar planos, que inclui métodos, critérios de aceitação. Então, se na planilha de execução, lá na produção hoje, fala que a inspeção tem que ser feita de hora em hora e a faixa é 80 mais ou menos 2, essa informação tem que fazer parte do projeto de desenvolvimento. Por isso que fala aqui que deve documentar e ter esses parâmetros. Porque se eu for rever o projeto de desenvolvimento, pegar esse produto amanhã para melhorar ele ou rever a estrutura dele, eu vou alterar nessa ficha técnica dele, nesse projeto de desenvolvimento, para depois alterar lá. Então a validação do projeto deve ser conduzida em produto representativo. Produto representativo inclui unidades iniciais de produção, lotes iniciais de produção ou seus equivalentes. Então, as justificativas para a escolha de produto usado para a validação devem ser registradas. Tá? Como parte da validação de projeto de desenvolvimento, a organização deve realizar avaliações clínicas ou avaliações de desempenho do produto. Alguns produtos vão para laboratório, outros são analisados por algumas empresas externas, mas o interessante nesses dois pontos é que, dependendo do produto e da organização, tem certas organizações que você faz um projeto de desenvolvimento, lança as informações na produção como padrão e aquilo segue, normal. Agora, existem determinados produtos que a cada etapa do processo você tem que verificar, você tem que monitorar e você tem que fazer análise, tá? Seja no laboratório interno ou você tem que mandar aquela amostra para um laboratório externo. E depois que o produto estiver pronto, você só pode liberar na hora que vir o resultado. Então é assim que muitas vezes um produto difere de outro. Tá? São várias situações. Validação de projeto de desenvolvimento, dando continuidade aí ao item 737, um produto para a saúde usado para avaliação clínica ou avaliação de desempenho não é considerado liberado para uso do cliente. Que situação que é essa? Se o uso pretendido requerer que o produto para a saúde seja conectado ou possua uma interface com outros produtos para a saúde, a validação deve incluir a confirmação de que os requisitos para aplicação específica ou uso pretendido são atendidos quando esses produtos estiverem conectados ao interface, ou seja, existem produtos e processos que vão depender de um relacionamento de informações, de processo e do próprio produto. Então, a validação deve ser finalizada antes da liberação do produto. O que acontece? Tem certos segmentos que a cada lote tem lá as pessoas especializadas para liberar o lote. Tá? Aquilo que a gente falou, às vezes o lote só vai ser liberado na hora que ele passar por todos os testes. Tá? Então, nesse sentido, é importante que todas as fases do processo ocorram de acordo com o planejado. Então, devem ser mantidos registros. Por quê? Porque se amanhã, porventura, um produto desse
ocorra algum problema lá no cliente, a organização tem como fazer a rastreabilidade e verificar o que pode ter acontecido. Porque as informações que forem em embalagem do produto, na ficha técnica, vão dar oportunidade que a empresa possa fazer a rastreabilidade. Qual a diferença entre análise crítica, verificação e validação? Se formos realizar esses 3 procedimentos, a análise crítica será o primeiro, a verificação o segundo e, por fim, a validação. Esses termos costumam se misturar na nossa mente, pois, em algumas situações, um procedimento abrange as 3 operações, mas não são sinônimos. Primeiro planejamos, isso inclui análise crítica. Depois, verificamos se o que foi planejado foi realizado, e então validamos se as características definidas no planejamento estão presentes no resultado final. A análise crítica acontece no planejamento, a verificação checa se o planejamento foi seguido e a validação assegura se o resultado final atende às necessidades especificadas inicialmente. Tá? 738. Transferência de projeto de desenvolvimento. A organização deve documentar procedimentos para a transferência das saídas de projeto e desenvolvimento para a fabricação. Ou seja, esses procedimentos devem assegurar que as saídas de projeto de desenvolvimento sejam verificadas como adequadas à fabricação antes de se tomarem especificações finais de produção e que a capacidade de produção possa atender os requisitos do produto. Então, outro momento, nós estamos falando aí de validação e aprovação do produto, seja ele qual for. Tem que ter esse processo dentro da organização. Resultados e conclusões das transferências devem ser registrados. Mais uma vez aí, essa etapa tem que ser registrada. Controle de alterações, todo projeto ele pode ser alterado. E dependendo da situação, pode ser por uma iniciativa da organização, para melhorar o produto, pode ser referente a um problema no mercado, que você vai ter que ver a composição dele. Então, a organização deve documentar procedimentos para controlar alterações. Por quê? Hoje, no mês de abril de 2020, eu fiz uma alteração no meu projeto. Certo? Daqui 6 meses, eu posso ter iniciativa de providenciar uma outra alteração, outra melhoria, então eu vou pegar todo o histórico do produto e vou tomar ciência do que foi feito e se realmente aquilo que eu estou buscando é viável. Eu tenho um histórico. Qual foi a última alteração que eu fiz nesse produto? Tá? Então, de repente, é uma situação que você esqueceu, chama a equipe, propõe para fazer a mudança, mas quando você vai olhar lá no controle do projeto, você já viu que aquilo já foi feito, que pode acontecer isso. Então a organização deve determinar a significância da alteração. E de repente você pode pensar numa alteração que vai ser viável economicamente para a empresa, mas ela vai confrontar com requisitos regulatórios. E aí? Será que eu vou conseguir concluir aquele projeto? Mas ele vai infringir um requisito regulatório. Então tem certas situações que você vai ter que até mesmo levar isso ao conhecimento de algum órgão para depois você dar continuidade. Que tem certas situações que, por mais que você seja a organização, você não pode mudar sem a aprovação de algum órgão competente. E essas alterações de projeto de desenvolvimento devem ser identificadas. E antes da implementação, as alterações devem o quê? Elas devem ser analisadas criticamente, elas devem ser verificadas, validadas conforme apropriadas e aprovadas. Então, são essas fases. Então, a análise crítica de alterações de projeto de desenvolvimento deve incluir a validação dos efeitos das alterações nas partes constituintes e no produto em processo ou já entregue, nas entradas ou saídas no gerenciamento de risco e nos processos de realização do produto. Então, devem ser mantidos os registros das alterações.
Tudo aquilo que estiver envolvido com projeto de desenvolvimento tem que estar na pasta daquele projeto de desenvolvimento. Emenda, alteração, verificação, resultados de monitoramento, de medição, tudo tem que fazer parte daquilo ali, daquele contexto. Até mesmo as reclamações que provêm aí dos clientes devem ser mantidos alinhados aí a cada produto do seu processo, tá? Observe que exemplo interessante para lhe ajudar a entender esse requisito. Imagine uma família que decidiu viajar de carro por algumas cidades, mas antes planejaram bem o roteiro. Primeiro, definiram quais estradas pegariam e depois escolheram em quais cidades parariam e quantos dias ficariam em cada uma delas. Tudo estava ocorrendo conforme planejado, mas no meio da viagem, um barranco de terra deslizou e a estrada que eles pegariam ficou completamente fechada. A família tinha algumas alternativas, por exemplo, pegar uma estrada alternativa, mas que não passava pela próxima cidade do roteiro, ou esperar a liberação da estrada, que poderia demorar alguns dias. Algumas vezes, nosso planejamento precisa ser revisto, seja por falta de alternativa ou mesmo para melhorá-lo. Em ambos os casos, a mudança deve ser avaliada previamente, por exemplo, suas consequências diretas e indiretas. Além disso, ela não pode ser feita de qualquer jeito, como uma gambiarra. Ela precisa ser planejada e acompanhada. A norma quer que a organização esteja atenta à necessidade de ajustar ou à possibilidade de melhorar aquilo que foi planejado. Ideias podem aparecer depois que o projeto já está em desenvolvimento. Isso não significa que elas não possam ser aproveitadas. Além disso, algumas falhas no projeto podem ser percebidas apenas no desenvolvimento. Elas precisam ser corrigidas. É muito importante planejar, definir metas, prever riscos, mas tudo isso é feito para aumentar as chances de sucesso do projeto, com o objetivo de otimizar as chances de sucesso do projeto. Mudanças podem ser bem-vindas, desde que sejam feitas com cuidado, planejamento, análise e controle. Mudanças feitas sem o devido cuidado podem esconder consequências perigosas ao projeto. Por isso, a ISO quer que a organização controle as mudanças. Além disso, as informações que levaram à mudança, os responsáveis por ela e as ações tomadas devem ser registradas e arquivadas para serem consultadas quando necessário. Requisito 7.3.10 Arquivos de projeto e desenvolvimento. A organização deve manter um arquivo de projeto e desenvolvimento para cada tipo de produto para a saúde ou família de produto para a saúde. Este arquivo deve incluir ou fazer referência aos registros gerados para demonstrar conformidade com os requisitos para projeto e desenvolvimento e aos registros das alterações de projeto e desenvolvimento. E o final do módulo 6. Nós falamos um pouquinho mais aí, um pouco mais sobre a seção 7, projeto de desenvolvimento. Tem um quiz, né, com algumas perguntas fáceis para você responder. Você já deve ter observado que os módulos anteriores são perguntas fáceis para você reforçar algum entendimento. Tá? E a gente tem mais um módulo ainda específico da seção 7. Tá? Conforme a gente falou, a gente dividiu isso em alguns módulos para facilitar o entendimento. E assim que você responder o quiz, eu estou te esperando no próximo módulo para a gente continuar aí o curso. Tá ok? Então, até o módulo 7.